Oi, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos para mais uma videoaula? Estamos falando lá da unidade 10 dos governos populistas que passaram aqui no Brasil. Semana passada, a prof fez uma videoaula e não utilizou a apostila de vocês. A prof utilizou vários slides para falar sobre uma liderança que foi muito importante, que foi Getúlio Vargas, e depois dela, Eurico Gaspar Dutra. E depois o retorno de Getúlio Vargas ao poder e voltou nos braços do povo, que era os que ele queria, né? Hoje, nós vamos corrigir as atividades que a prof deixou para vocês e nós vamos falar de outros governantes que também eram populistas. Tá? Hoje a gente vai falar de JK, Juscelino Kubitschek, certo? Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês hoje a apostila. Por quê? Porque a prof vai fazer a correção com vocês. A prof deixou para vocês, certo? Duas atividades. Página 16 e página 19. Vamos na página 16? Organizando a história. Ficou para nós corrigirmos nessa videoaula. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. A política liberal propõe que o governo não intervenha na economia. O desenvolvimento nacionalista propõe que o capital internacional financie o desenvolvimento do Brasil, mas que o governo deveria controlá-lo. O nacionalismo radical defendia um desenvolvimento da economia nacional sem dependência externa. Então, quais estão corretas? Tá? A política liberal propõe que o governo não intervenha na economia? Sim, liberalismo econômico. Não tem intervenção do Estado na economia. A economia se autorregula. Né? Quem tem o maior poder nessa autorregulação? Os grandes empresários. Número 2. O desenvolvimento nacionalista propõe que o capital internacional financie o desenvolvimento do Brasil, mas que o governo deveria controlá-lo. Ou seja, tem capital estrangeiro? Tem capital estrangeiro, mas quem controla? O país. Por isso, nacional desenvolvimentismo, tá? Entre o capital estrangeiro, entre o capital internacional, mas quem controla esse capital é o governo. O nacionalismo radical defendia o desenvolvimento autônomo da economia sem dependência externa. Sim, aí que vai estar o problema com Getúlio, gente. Quando Getúlio volta ao poder, ele vai querer aplicar essa ideia de desenvolvimento do Brasil sem dependência externa. E os Estados Unidos não vai gostar nada disso, por isso que Getúlio vai perder o apoio estadunidense. Certo, gente? Então, todas estão corretas. Eurico Gaspar Dutra, nós falamos, né? Do Plano Salt, falamos do governo dele. Olha só, gente, imaginem vocês que olha a quantidade de pessoas no cortejo fúnebre de Getúlio Vargas. Lembrem-se também, tá? Que Getúlio deixou o quê? Uma carta-testamento, onde ele dizia que o povo, ele lutou pelo povo, e que as pessoas que estavam no poder não entendiam a sua luta, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por isso, galera, que vai dar um problema geral aí. Ou seja, a carta-testamento de Getúlio Vargas causa uma comoção na galera, totalmente. Tá? Então a galera vai pra rua, vai chorar, vai se descabelar, vai se desesperar, porque ele foi mal compreendido, né? Ele não foi entendido por quem governa. Ele, né, fala que daí no final ele vai dar o sangue dele pelo povo e sai da vida para entrar na história, realmente. Tá, gente? E aí, quem vai assumir? O vice dele, o Café Filho, tá? Nessa época, os militares queriam assumir o poder. Mas não é interessante, tá, gente? Porque ele, na carta-testamento, ele não fala muito bem dos militares.
Olha só, a prof deixou de atividades para vocês a página 19. Vamos lá, organizando a história. Quais foram os efeitos econômicos da política de importações adotadas por Dutra? Gente, importava-se muito produtos, né? Isso fez com que as indústrias nacionais abrissem falência. Houve inúmeros problemas pela falta de valorização das indústrias nacionais. Então, chegavam muitos produtos importados no Brasil e esses produtos não tinham competitividade com os produtos nacionais, que eram mais caros. Então, abriu falência de inúmeras indústrias. Número 2. A política econômica adotada por Vargas se diferenciou da política econômica do presidente Dutra? Sim. Por quê? Porque o presidente Dutra estava ali do ladinho dos Estados Unidos. Os produtos estadunidenses estavam chegando e entrando no Brasil com toda a força. E havia uma dependência de capital estrangeiro, ou seja, havia uma dependência do dinheiro estadunidense. E os Estados Unidos curtiam isso. É claro que ele vai curtir. Quando chega Getúlio não quer mais isso, ele quer cortar isso. Tá? Ele não quer depender do dinheiro estadunidense. E aí ele vai romper com os Estados Unidos e os Estados Unidos não vai curtir, ele vai perder o apoio estadunidense. Certo? Número 2, né? Por quê? Número 3. Porque a oposição a Vargas se intensificou após o atentado, que vai acontecer na rua Tunileiros. Esse atentado é um atentado feito ao principal inimigo de Getúlio Vargas, né? O jornalista que falava contra ele, que era a oposição. E ele houve um atentado, ele sobreviveu, porém, o segurança dele acabou morrendo. E quem foi culpado, quem tornou-se culpado foi Getúlio Vargas. Quero lembrar vocês que não foi Getúlio que mandou matar ele. Era o Carlos Lacerda o nome dele. Mas foi alguém do lado de Getúlio, que era chamado de Anjo Negro, né? Que acabou querendo eliminar o Carlos Lacerda. Getúlio falou para ele que era um tiro no pé, que todo mundo ia culpá-lo. Óbvio, ele era o principal inimigo de Getúlio Vargas. Tá, gente? Então, aí a situação ficou pior ainda para Getúlio, porque ele foi culpabilizado pelo atentado. Ele tinha perdido o apoio dos Estados Unidos. A população também estava descontente, porque ele havia uma promessa aí de aumentar o salário em 100%. Os empresários estavam descontentes, ou seja, tinha uma pressão gigantesca, né, para com Getúlio Vargas. E essa pressão gigantesca fez com que Getúlio, então, cometesse suicídio. Número 4. Quais foram as consequências do suicídio de Vargas? Quais foram as consequências do suicídio de Vargas? Gente, uma comoção a nível nacional. Tá? Então, ele que tinha perdido o apoio, consegue todo o apoio depois de morto. Ou seja, quem estava com o planejamento de chegar ao poder não podia chegar ao poder, porque Getúlio foi ovacionado, foi visto como o libertador dos pobres e dos oprimidos, né, que não foi compreendido por parte daqueles que exploram, dilaceram o país. Olha só, certo, galerinha? Agora nós vamos falar sobre JK. Juscelino Kubitschek, certo? Um mineiro aí, foi governador de Minas Gerais, tá, gente? E o vice-presidente dele era o João Goulart. Nós vamos falar dele ainda, tá, gente? Então, JK tinha como vice João Goulart, certo? E ele tinha um chamado quinquênio. A campanha dele era baseada em crescer 50 anos em 5, por isso a gente fala em quinquênio, certo? Então, o objetivo dele era, né, o slogan, 50 anos em 5, porque a Constituição falava que ele ficaria no poder por 5 anos, né?
Ele tinha um plano de metas, eram 30 metas, certo? E dessas 30 metas, ele queria investir em energia, em transporte, alimentação, em indústria de base, que são siderúrgicas, né? E educação, certo? Era esse o objetivo dele. E ele tinha uma meta-síntese. Uma meta-síntese, era um governo, ele era extremamente ambicioso com suas metas. A meta-síntese dele, ele foi visto como louco, que ele não ia conseguir alcançar esse objetivo. A meta-síntese era construir uma nova capital para o Brasil. Isso mesmo. Era tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para Brasília, onde hoje é a capital do nosso país. O objetivo dele era interiorizar o país. Uma região que era inóspita, não tinha ninguém lá, certo? Então, o objetivo era realmente povoar, interiorizar o país, numa região que fosse estrategicamente pensada, para ser mais fácil chegar nos estados brasileiros, e ele queria interligar o Brasil. O JK, ele vai fazer uma coisa que é muito importante, que a ação dele na década de 60, entre 1955 e 1960, mudou o país. Por quê? Porque ele vai investir em rodovias, certo? O grande investimento dele vai ser em rodovias. Ele queria ligar o Brasil de norte a sul através de rodovias. Ele vai incentivar a indústria automobilística no Brasil. E é óbvio, né, gente? Se ele incentiva a indústria automobilística, ele obrigatoriamente vai criar rodovias, porque essa indústria automobilística precisa de rodovias. Então, é um país que hoje atua muito através de rodovias. Uma prova disso foi toda a crise que nós vivemos, que não faz muito tempo, há 2 anos atrás, dos caminhoneiros, porque nós dependemos dessas rodovias, certo? E ele queria integrar, então o objetivo dele era a integração de todas as regiões do Brasil. Então era visto como louco, que ele não ia conseguir fazer isso. Olha, onde já se viu construir uma capital do país, interiorizar o país numa região que não tinha nada. Tá? Ele então convidou Oscar Niemeyer, né, um dos maiores arquitetos do nosso país, era um dos maiores arquitetos do nosso país. Ele fez a planta, né? E Brasília foi uma cidade, então, planejada, certo? Então, Brasília foi toda arquitetada, foi toda pensada. Brasília. Ao redor dela, nós temos hoje as chamadas cidades satélites. Elas não foram planejadas, correto? O que foi planejado foi Brasília. Então, nós temos aqui a planta, olha só. Brasília foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek. Para sua construção, foi criada a Companhia Urbanizadora da Nova Capital. O arquiteto Oscar Niemeyer, nomeado diretor técnico desta companhia, propôs um concurso para a escolha do plano urbanístico para a nova cidade. Um plano piloto. O vencedor do concurso foi o urbanista Múcio Costa. Então, foi feito um concurso para ver, né, qual seria escolhido, e tem esse formato que nós estamos vendo aqui, parece um avião, né? Então, Brasília foi uma cidade totalmente planejada, construída para ser a nova capital do Brasil. E a partir de Brasília se incentiva muito, tá? O chamado funcionalismo público, porque ele tinha que incentivar a galera a ir morar lá, porque não tinha nada, porque a galera ia sair do Rio de Janeiro, de São Paulo, para morar em Brasília. Hoje, um dos lugares mais caros, né, que se tem para morar é Brasília, perto do Palácio do Planalto. Os aluguéis são os aluguéis mais caros. No entanto, naquela época, precisava incentivar as pessoas para irem para lá, porque realmente era um lugar que não tinha nada. Tá? Foi um empreendimento extremamente caro, gente. O Brasil tinha dinheiro? Não. Não tinha dinheiro. Aí o que o Brasil fez? Pegou um empréstimo. De quem? Dos Estados Unidos. Tá, gente? Então, olha só, os gastos públicos acabaram por originar uma crise econômica.
uma dívida externa e inflação ultrapassou a casa dos 30%. Ou seja, quando tem inflação, tem poder, as pessoas perdem o poder de compra, o dinheiro desvaloriza. Quanto maior o processo inflacionário, maior a desvalorização do dinheiro, certo? Por exemplo, a Venezuela tem um processo inflacionário altíssimo, automaticamente uma desvalorização da sua moeda. As pessoas perdem poder de compra, né? A dívida externa brasileira foi às alturas, porque todo o dinheiro para a construção de Brasília foi feito através dos Estados Unidos. Claro, né, gente, que ninguém imaginava que isso efetivamente ia acontecer, mas aconteceu. Ele inaugurou Brasília, certo? Olha só, mas, olha, para tentar sanar a crise, o presidente solicitou um novo empréstimo aos Estados Unidos, que condicionaram a liberação do dinheiro ao FMI. Para a liberação, foram impostas algumas condições. O controle da inflação, os Estados Unidos queriam controlar a inflação aqui do Brasil, por exemplo, que exigiram a tomada de medidas impopulares por parte do presidente. Diante disso, Juscelino rompeu com o FMI. Então, eles queriam interferir diretamente no país. E aí o JK não vai curtir isso. Ele quer o empréstimo, mas não vai deixar que os Estados Unidos interfira diretamente no Brasil. Ele vai romper aí com o Fundo Monetário Internacional. Tem uma coisa importante aqui, olha só. Modernização e urbanização. Falando de JK também, gente, ó. Nós tivemos aqui um crescimento econômico, é claro. Tivemos industrialização. Porque novas indústrias chegaram no país. A indústria automobilística, certo, gente? Gerou novos empregos, é claro que gerou empregos, tá? Se desenvolveu muito a questão do transporte, das rodovias, né? Então, olha só, intensa migração e a falta de políticas públicas resultaram num processo de exclusão social. Ou seja, cresceu, mas com problemas sociais gigantes. Então, muitas famílias moravam em situações precárias, em lugares precários. Faltava serviços públicos, faltava luz, energia, saúde, educação. Tá? Para vocês terem uma ideia, nos anos de 2000, haviam regiões do nosso país que não tinham energia elétrica, nos anos de 2000. Tá? Então, más condições sanitárias, falta de tratamento de esgoto e água tratada. Galera, estamos em 2021 e vamos para 2021, estamos em 2020. O ano que vem estaremos em 2021 e ainda não temos saneamento básico. O Brasil é um país que ainda não tem saneamento básico. Ainda temos problemas com a questão da água. Tá? Então, imagina, olha só, se por um lado esse período foi de precarização para muitas famílias de baixa renda, para outras famílias que tinham dinheiro, certo? Elas viveram bem, né? Muitos produtos começaram a ser produzidos no Brasil. Geladeira, aspirador de pó, batedeira, fogão a gás, televisão. Galera, imaginem vocês, a TV está chegando no Brasil na década de 60. Havia o que a galera chamava de televizinho. Sabe o que era televizinho? Que, tipo, alguém na rua tinha televisão. Todo mundo ia para casa dessa pessoa para conseguir assistir TV. Né? Porque era um objeto ainda, um produto muito caro, que as pessoas não tinham acesso. Quando as pessoas começaram a assistir TV, elas queriam entender como é que as pessoas cabiam ali dentro daquela telinha. O aparelho era gigantesco e a tela era pequenininha. Tá vendo o tamanho do aparelho? E olha o tamanho da tela que nós temos nessa imagem. Hoje nós temos, né, as telas gigantes, parece cinema, né, gente? Então, eu lembro quando eu era pequena, né, que não faz tantos anos assim, mas já faz, né, gente? Então, 30 anos atrás, a prof lembra que a TV era preto e branco, só pegava 3 canais, e aí tinha que alguém gritar de casa: vira a antena para a direita, não, vira para a esquerda, não, vira mais um pouquinho. O canal pegava tudo chuviscado,
a gente tinha que ir até a TV para mudar o canal. Hoje, a gente tem um conforto no sofá, controle remoto, ou, né, na minha época, óbvio, não tinha as redes sociais, não tinha internet, e os canais eram só canais abertos, ou seja, a gente assistia o Globo, é o que pegava, SBT, Record. Lá em casa, pegava esses 3 canais, a gente tinha que assistir o que passava na TV nesses 3 canais. O rádio ainda era muito, na década de 60, era o veículo mais utilizado de comunicação, certo? Que a TV está chegando na década de 60, ainda preto e branco, tá, gente? Então, olha os produtos chegando aqui, certo? Para facilitar, daí as propagandas facilita a vida da sua mulher, deixa a vida da sua mulher mais fácil, que eram os produtos, os eletrodomésticos que estavam surgindo, batedeira, liquidificador, o fogão a gás, o ferro elétrico, galera, presta atenção, o ferro, antes vocês já viram ferros antigos, né, que se colocava carvão extremamente pesado, agora não, o ferro elétrico, então facilita, é claro, esse cotidiano. Aqui tem uma enceradeira, só Jesus na causa desse aparelho. A enceradeira ela era muito usada, principalmente nas casas que tinham os assoalhos de madeira. Então passava-se a cera, limpava o assoalho, depois passava a enceradeira para espalhar essa cera, para deixar tudo brilhoso, certo? Então olha aqui, ó, automóvel passou a ser um produto adquirido com maior frequência, ou seja, né, a ser valorizado, porque montadoras de veículos vieram para o Brasil, certo? E, ó, vai ter instalações de montadoras no Brasil. Então, o consumo vai ser valorizado, o consumo desse produto, certo? Instalação da Volkswagen, São Bernardo do Campo, que é uma região até hoje automobilística, certo, gente? O Fusca vai aparecer por aí, tá? Pessoal, olha aqui a imagem, ó. Assim a sua vida é melhor. Presenteie sua esposa com eletrodomésticos. Hoje, se o marido vem com eletrodoméstico, a gente não gosta nada, né, gente? Mas naquela época era bem comum e essas propagandas mais comum ainda, tá? Dia das Mães, né? Ou qualquer data comemorativa, se valorizava muito, né, essa compra desses produtos de eletrodomésticos. Certo, galera? Então, hoje, nós estamos falando aqui, principalmente, sobre o governo, então, de JK, Juscelino Kubitschek, que entre suas principais metas tinha ali a meta síntese de construir Brasília. Certo, galerinha? Próxima aula nós vamos falar de um governo importante, Jânio Quadros e João Goulart, certo? Na década de 60, depois vai chegar o regime militar no país, certo? Nós nos vemos semana que vem na próxima videoaula. Um beijo no coração de vocês.